Muito bem, meus amigos, terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Vamos lá com as informações de hoje. Você pode participar do canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, deixando seu like e se inscrevendo no canal ainda. Muito importante o seu like e a sua inscrição. Pode comentar também, pode nos ajudar divulgando aí o link nos grupos de WhatsApp, enfim, né? E você pode participar de outras formas, mandando para cá os eventos que você está organizando aí. Tem um evento no bairro aí, manda para nós aqui, nós estaremos divulgando, tá bom? Por exemplo, eu agora estou sempre falando do evento beneficente que vai ter lá no Miami, né? Que está sendo realizada uma rifa em prol da pintura da Igreja Nossa Senhora de Aparecida lá no Miami. Você pode entrar em contato através do telefone 679-9861-3651. Esse telefone aí, você vai entrar em contato com a Rose e ela tem rifas, né, com números à disposição aí para você adquirir, né? E através dessas rifas, da arrecadação dessa rifa é que será comprada tinta, né, para pintura lá da Igreja Nossa Senhora de Aparecida do Miami. Você vai estar concorrendo a 3 tapetes de crochê e a um suporte de bebidas, né? Um suporte de bebidas para você. 3 tapetes de crochê e o suporte de bebidas que você está vendo aí. São os prêmios que você vai concorrer, né? E ainda vai ajudar a Igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Miami. Então vamos lá, vamos né, ajudar. E sempre assim, né? Os eventos beneficentes que beneficiam comunidades aí, algumas pessoas que estão precisando, churrasco, bailes, almoço, né? Essas coisas nós estamos aqui sempre priorizando, tá bom? Vamos lá com as informações de hoje. E nesta terça-feira, né, o Procurador-Geral da República, o PGR, Paulo Gonet, pediu a condenação dos 7 réus do núcleo 4 da suposta trama golpista durante o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E o grupo, segundo em julgamento, seria responsável por ações de desinformação, né? Virou crime. Em setembro, o colegiado condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados por golpe. O tribunal fixou pena de quase 30 anos de cadeia a Bolsonaro, por um golpe que nunca existiu. Gonet acusou o núcleo 4 de ser o responsável por ações essenciais para ajudar Bolsonaro a se manter no poder, mesmo depois de o Tribunal Superior Eleitoral declarar o adversário, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, eleito. Foi por meio da contribuição deste núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas quanto ao processo eleitoral, quanto aos poderes funcionais e às autoridades que os representam, dando surgimento e impulso à instabilidade social e ensejadora, né, de uma ruptura institucional, segundo disse o Gonet, né? São as mesmas palavras do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o PGR, os réus usaram a Agência Brasileira de Inteligência para espionar adversários políticos e espalhar fake news sobre o processo eleitoral. E a lista dos réus, né? Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército, Ângelo Denicoli, major da Reserva do Exército, Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal, e Reginaldo Abreu, coronel do Exército. Essa é a lista, né, dos que a PGR, o PGR, Paulo Gonet, né, pediu condenação dos réus do núcleo da desinformação. Esse que é uma aberração jurídica, né, que acontece no país. E hoje nesse julgamento aí, já vou trazer essa informação para você, o ministro Alexandre de Moraes falou, né, admitiu pela primeira vez que a PGR utilizou provas que não constavam nos autos, né? E tem um vídeo aí na internet, está rodando aí. Um princípio jurídico representado por uma expressão latina diz o seguinte: o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, um juiz só pode decidir com base no que foi oficialmente documentado e registrado no processo judicial. O que não está no processo simplesmente não existe, não pode sequer ser mencionado. Isso ressalta a importância da documentação, porque qualquer prova, né, quaisquer provas, argumentos ou informações que não constem formalmente nos autos não tem valor legal e não pode ser considerado por um tribunal. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes admitiu
que o PGR utilizou uma prova que não estava no processo. E isso é um absurdo. Qualquer decisão com base nesse documento é nula, né? E a admissão por parte do ministro, o que é muito mais grave, né? Então, todo esse processo desse suposto golpe aí, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. E eles insistem em manter isso aí, dizendo que estão defendendo a democracia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estariam articulando uma decisão que pode impedir o deputado Eduardo Bolsonaro do PL de disputar as eleições presidenciais de 2026. Segundo informações de bastidores, a ala majoritária da corte já vê indícios suficientes para condená-lo por coação no curso do processo, crime que, se confirmado, o tornaria inelegível. E eu tenho dúvida de que eles vão querer tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível? O inquérito em questão investiga a suposta tentativa de Eduardo de articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. A Procuradoria-Geral da República sustenta que o objetivo dessas ações seria interferir em um processo judicial que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. De acordo com fontes próximas ao deputado, Eduardo Bolsonaro pretendia deixar o Partido Liberal e se filiar a outra legenda para viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. Mas o avanço das investigações no Supremo pode representar um sério obstáculo aos seus planos eleitorais. Aliado de Eduardo, ou aliados, né, avaliam que a movimentação do STF tem forte conotação política. Não é que tem forte conotação política, só tem conotação política, né? E os seus aliados enxergam o caso como uma tentativa de barrar o crescimento do bolsonarismo no cenário nacional. Apesar das pressões e do cenário adverso, o deputado ainda não se manifestou oficialmente sobre esse assunto. Mas faz hora que nós estamos falando isso, né? Que eles estão atacando os adversários políticos desse governo que está no poder. Não há outra explicação, não há outra situação. Eles estão atacando os adversários. A perseguição é contra os adversários do atual governo. E é o sistema defendendo o sistema, né? O desgoverno, né, que precisa ser defendido, e o STF tentando de todas as formas barrar não só esses grupos tão fortes aí na direita, mas qualquer ameaça, qualquer ameaça de ameaça, para ser redundante, né? Qualquer ameaça de ameaça, né? Eles estão, da direita, eles estão mandando para fora, mandando para rua, mandando passear. Eles não querem adversários. E eles estão na perseguição política, sim, isso é fato, né? Nós estamos vivendo esse momento complicado no país. Quem não está vendo isso são só os petistas, né? Que conseguem achar que o STF, o ministro Alexandre de Moraes, estão defendendo a democracia, atacando, né? E perseguindo adversários políticos. E defensores, né, hoje do que se chama direita, e que eles tentam dizer que são extrema-direita, né, se esquecendo das atitudes extremas hoje da esquerda e do judiciário brasileiro. Complicado, né? E tem aí a defesa da extrema imprensa ainda, né? Bom, vamos lá falar dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar da Coop Home Office, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né, no prédio da incorporadora e construtora Coop Home Office, que fica ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil, com a rua Antônio João. E ali você vai ver, né, o prédio que tem aí 3 anos e 9 meses de obras ininterruptas, né, que já estão em fase de conclusão ali, né? O prédio está ganhando forma, está ficando cada dia mais bonito, né? A cada dia que passa tem alguma mudança, né? E vai seguindo rumo à conclusão.
E você pode conhecer esse excelente projeto, esse moderno e arrojado projeto da Coop Home Office, se dirigindo até o nosso plantão de vendas, que fica ali mesmo, né? Na frente do prédio, já em fase de conclusão. Você vai pela rua Deputado Aron Moreira entrar no prédio do supermercado Bom Gosto. E ali, antes de você seguir para o segundo andar, ali no térreo, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali você já vai entender, né, o funcionamento do prédio da Coop Home Office. E é claro que os nossos profissionais do plantão de vendas da Coop Home Office estarão ali prontos para te recepcionar da melhor forma possível e eles vão te mostrar, né, o projeto, a planta desse projeto do prédio, através da maquete mostrar o funcionamento e vão mostrar como é perfeitamente possível você alcançar o sonho, né, de ter um apartamento ali do prédio da Coop Home Office. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados, além de salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? É a Coop Home Office que veio para Ponta Porã para embelezar e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Quem está conosco também é o Bob's Ponta Porã. Você sabe onde é que fica o endereço do Sabor dos Encontros? É ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Sabor dos Encontros, é o Bob's Ponta Porã. O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos aí, dá experiência e solidez ao Bob's para usar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil, Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's Ponta Porã através do bobs.com.br e ali você vai na primeira página, né, rolar para baixo ali, já vai encontrar, só um pouquinho ali na primeira página, você vai encontrar o link faça o seu cadastro. Ali você vai preencher os dados, vai gerar cupons promocionais e fazer o resgate desses cupons. E no resgate dos cupons você vai ter promoções como, por exemplo, do trio Big Bob Mazo Sunday por apenas R$ 36,90, né? E você vai ter também, através dos resgates dos cupons, 10% de desconto em vários itens, né, do Bob's Fan, por exemplo, do Bob's Fan, por exemplo, no Trio Chicken Filé ou o Trio Chicken Bacon de Responsa, né? Você vai ter descontos através dos resgates dos cupons. Também não leve mais por menos, você pode participar através dos cupons ou pagar, né, R$ 28,90 pelo Bob's Classic com molho Classic, ou R$ 28,90 pelo Bob Salad com maionese verde. E você vai ter várias outras alternativas dentro do cardápio saboroso e delicioso do Bob's Ponta Porã. No cardápio de sanduíches, por exemplo, você vai ter o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Classic, o Bob Salad, o Bob's Classic duplo, o Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar Australiano, Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé. Você vai ter também acesso aí ao Crispy Bacon, o Bob's Costela e o excelente Bob's Costela 2 queijos e bacon. Enfim, você vai ter muita coisa à sua disposição, os deliciosos shakes, né, do Bob's Ponta Porã. Mais uma vez para você, o endereço do Sabor dos Encontros está ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã. É o Bob's que veio para a fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro. Seguindo com as informações, vamos lá falar das situações ainda, né, de ministros do STF. Agora vamos falar do ministro Luiz Fux, em que, segundo suas argumentações, né, consta em processo na primeira turma, o ministro disse que é um absurdo imaginar civis desarmados abolirem o Estado de Direito. E ele disse que os manifestantes do 8 de janeiro de 2023 não tinham meios para um golpe de Estado. E isso é fato, né? Não é preciso ser um gênio para chegar a essa conclusão. Ao analisar que 4 casos, né? Ele analisou 4 casos do 8 de janeiro. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, do STF, afastou a tese de que manifestantes tenham tentado promover um golpe de Estado. Em maio, o juiz do STF havia pedido vista, né? Mais tempo, o pedido vista nos tempos dessas ações para
ter mais tempo para analisar. E em voto divergente, na primeira turma do STF, o magistrado afirmou que as condutas descritas pela Procuradoria-Geral da República não configuram ameaça real à democracia por carecerem de organização, meios materiais e coordenação. De acordo com o ministro, os tipos penais de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito exigem capacidade efetiva de tomada de poder, o que não se aplica aos eventos investigados. Abre aspas para o ministro Fux. Não é razoável imaginar que manifestantes desarmados, recolhendo recursos entre si para viajar em ônibus fretado, teriam articulação, fôlego financeiro, treinamento ou capacidade bélica suficientes para organizar um golpe de Estado ou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Foi o que escreveu Fux. Ele disse que cogitar algo tão absurdo seria menosprezar as instituições brasileiras, esgarçar os limites semânticos da lei penal e descartar o princípio da lesividade. Embora o magistrado tenha se manifestado dessa forma, a primeira turma do STF já tem maioria para condenar a 14 anos de prisão os réus, né? E Luiz Fux faz uma interpretação, né, restrita da lei penal. Nos votos, Fux argumentou que a interpretação ampliada dos crimes previstos nos artigos 359 e 359L e 359M do Código Penal tratam de ataques ao Estado Democrático de Direito. Viola o princípio da legalidade. Para o ministro, esses dispositivos só se aplicam quando há risco concreto de subversão das instituições e também não em manifestações, né, desorganizadas, turbas, esparsas ou atos isolados. O magistrado destacou que, para configurar o delito de golpe, seria necessário um mínimo grau de organização e coordenação, com recursos materiais e capacidade estratégica de substituir o governo constituído. Ele classificou como incompatível com a realidade brasileira a ideia de que civis comuns, sem treinamento militar e empunhando bandeiras, pudessem depor as autoridades legitimamente eleitas. Fux concluiu que não há elementos suficientes para sustentar as acusações de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada, mas reconheceu a prática de danos ao patrimônio público e deterioração de bens tombados, previsto no artigo 163 do Código Penal e no artigo 62 da Lei 9.605 de 1998. O ministro fixou penas de 1 ano e 6 meses de prisão e 50 dias multa a 3 réus: João Martinho de Oliveira, Lucimário Benedito de Camargo Gouveia e Roberto Rosendo, e absolveu Cristiane Angélica Dumont Araújo de todas as acusações. Fux também advertiu que a precipitação em contextos de comoção nacional pode gerar injustiças. Para ele, o judiciário deve agir com prudência e serenidade, revisitando decisões quando o tempo revela excessos. Segundo ele, a sabedoria, alertava Félix Frankfurt, não deve ser rejeitada simplesmente porque chega tarde, segundo escreveu o ministro Frankfurter, né? No passado recente, o Fux se alinhou ao relator dos processos Alexandre de Moraes em condenações do 8 de 1, mas passou a divergir do colega, sobretudo ao analisar a ação de Débora dos Santos, a presa do batom. Os 4 votos a respeito dos processos analisados contêm reflexões de Fux. O tempo, esse hábito silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais nítidos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidos pelas melhores intenções, redundaram em injustiça, né? Ou seja, ele disse que dá para mudar, né? Dá para mudar. Às vezes há um excesso por parte da justiça e as condenações poderiam mudar. Mas o fato é que ele tem razão quando diz que não tinha como esse público partir para um golpe de Estado, né? Num domingo em que o Brasil ainda estava em recesso parlamentar, não tinha presidente em Brasília, não tinha presidente do Senado, não tinha presidente da Câmara dos Deputados, não tinha deputados, ou seja, não tinha ninguém, era um dia sem expediente. Então não há como, sem armamento, sem forças armadas,
sem força de segurança, enfim, né? Um golpe que nunca existiu, fictício, totalmente fictício, né? Com um claro objetivo de perseguição política ao grupo de direita, que hoje, queira ou não queira, é mais forte que a esquerda, né? Mas está sendo sufocado pelo judiciário brasileiro por essas perseguições. Infelizmente, é desse jeito que está acontecendo no Brasil. E eu falo, todo mundo pode divergir das minhas opiniões aqui. Tem gente que ataca aí nos comentários, né? Normalmente são esquerdistas, mas não dá, né? Não dá para falar em golpe de Estado com essa situação aí. Um golpe de Estado sem armas. Para começar, só não tem armas, então não existe golpe de Estado sem armamento. Não existe, né? E é só na cabeça de quem é esquerdista mesmo. Não há outra explicação. E na segunda-feira, o advogado Paulo Faria, que cuida do caso de Daniel Silveira, embarcou para Washington, D.C. Faria terá uma série de reuniões com autoridades norte-americanas a fim de denunciar os abusos do judiciário. E Faria declarou que vai falar sobre os casos do ex-deputado e Flávia Magalhães, também sua cliente, né, que é brasileira naturalizada, cidadã norte-americana. Há alguns meses, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou prender a mulher que estaria divulgando, segundo ele, fake news a respeito do STF. Espera-se ainda que Faria denuncie violações aos presos do 8 de janeiro. Para tratar de todos esses temas, o advogado irá à Aliança em Defesa da Liberdade, uma organização voltada à defesa das liberdades, assim como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e um escritório de advogados do dono do X, né, do X, Elon Musk. E na semana passada, a defesa de Silveira requereu o fim de restrições ao CPF de Silveira. Dessa forma, o ex-deputado poderá emitir uma carteira de trabalho digital e abrir uma conta salário. De acordo com a defesa, o bloqueio veio do próprio Moraes em maio de 2022, durante o cumprimento da pena imposta a Silveira, e hoje não mais subsistem, né? O objetivo é possibilitar a Silveira que ele consiga trabalhar e ganhar o seu salário, ganhar o seu sustento, né? E o advogado de defesa dele está, né, nos Estados Unidos para falar sobre os casos da Flávia Magalhães, que também é sua cliente, e do ex-deputado federal Daniel Silveira. Vamos lá falar de outro parceiro comercial aqui, que é a Solo Forte. Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, e que tem profissionais experientes e dedicados, tem uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? E é uma empresa com profissionais que trabalham colaborando estreitamente com os grandes e pequenos produtores rurais em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E eles utilizam, né, decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E é claro que as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, e isso garante um acompanhamento perto, um acompanhamento personalizado e próximo de cada lavoura. E a Solo Forte sempre se preocupa com a segurança, né, das operações, e por isso implementam políticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E é sempre o mesmo método, né, de trabalhar com o que há de mais moderno, com o que há de melhor. A Solo Forte utiliza tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, e isso garante colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. E a Solo Forte trabalhando em Ponta Porã e toda a região de fronteira com os grandes e pequenos produtores rurais. E você já realizou a sua matrícula e rematrícula lá na Escola MagSul? Pois é, né? Tem que garantir a sua vaga para 2026. As matrículas e rematrículas da Escola MagSul estão abertas. E neste mês de outubro você tem um super benefício de 40% na matrícula. E você sabe que matricular o seu filho lá na MagSul é um investimento no futuro do seu filho, com a qualidade e a tradição MagSul. Também lá na MagSul tem o MagBolsa, né? O MagBolsa sempre bastante concorrido, e a MagBolsa Escola MagSul 2025 já tem aí, né, as bolsas disponíveis, e você não pode perder a chance de conquistar a sua bolsa de estudos. São 4 bolsas de 25%,
2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. E a prova presencial vai ser no dia 29 de novembro. Aliás, o dia que faz um ano, né, do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões. Então, no dia 29 de novembro, às 8 horas, é a prova presencial. O local ali, né, no prédio da sede da Escola MagSul. E você pode se inscrever pelo site www.magsul.edu.br. E você pode também, através desse endereço aí, né, consultar o edital para ver as regras e as condições, garantindo aí a sua oportunidade e fazendo parte da Escola MagSul. É isso aí, a MagSul está aí com as bolsas disponíveis no Mag Bolsa, 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. Venha fazer parte da Escola MagSul. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, vamos falar agora o Alexandre de Moraes. Hoje ele chegou a perder a compostura, né? Em uma das falas de um dos advogados ali, né? E ele acabou meio que falando em tom ameaçador aí, né, com o advogado que foi fazer uma defesa e um exemplo, né? E ele acabou perdendo a compostura. O advogado fez uma analogia, né, utilizando os times do Corinthians, o time do ministro Alexandre de Moraes e o Palmeiras. E a resposta veio de maneira ameaçadora, né, e até desproporcional. O advogado Melilo Diniz do Nascimento, ou Diniz do Nascimento, ocupava a tribuna do Supremo Tribunal Federal, do STF, quando resolveu utilizar o ministro Alexandre de Moraes para sustentar a afirmação de que a desinformação pode ser atribuída a qualquer pessoa, né? E abre aspas pro advogado. Ele diz que é necessário fazer um parêntese. Vivemos um momento histórico em que qualquer desinformação pode ser atribuída a qualquer pessoa. Quer ver? Se eu disser que o ministro Alexandre de Moraes é torcedor do Palmeiras, isso não é apenas injusto, como pode acabar trazendo consequências quando ele for ao Itaquerão. Moraes então perdeu a compostura e respondeu. E para o senhor também, consequências sérias, né? Mas o advogado não perdeu o reboladão, continuou, né, mantendo ali a sua fala, depois de ter feito essa analogia, e seguiu, né? Tá nervoso o ministro, né? O ministro Alexandre de Moraes. E o ex-ministro, aliás, ainda ministro, mas já já anunciou a aposentadoria do STF, Barroso, ele está de saída, mesmo não tendo completado a sua autoimposta tarefa, que ele mesmo disse, de recivilizar o país, né? E ele saiu, né, porque quer recuperar o seu visto americano. Mas parece que não vai ser tão fácil de recuperar, não, a não ser que tenha um acordo aí. E aí o acordo pode ser uma delação aí, né? Vamos falar de eleição aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Embora a Simone Tebet, ministra do Lula, declare que prefere ser candidata em Mato Grosso do Sul, ela que é ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB, né, deve ter muita dificuldade para disputar a eleição aqui no seu estado natal, em Mato Grosso do Sul. Simone pode até preferir, mas já disse algumas vezes que a decisão final será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que reduz muito a chance de uma candidatura dela aqui no Mato Grosso do Sul. Pessoas próximas à ministra disseram à reportagem que a única pessoa que sabe o destino de Simone hoje é Lula, que deve conversar com ela sobre o assunto apenas no fim de ano, que não está muito longe, né? Lideranças do governo federal defendem a candidatura de Simone Tebet no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, com 34 milhões e 600 mil eleitores. A diferença de eleitores de São Paulo para Mato Grosso do Sul, com 1 milhão e 900 mil eleitores, é gigantesca, né? E deve pesar nessa decisão. E a ministra aparece bem nas pesquisas em São Paulo, considerado estratégico para a eleição presidencial. Situação diferente de Mato Grosso do Sul, onde deve ter mais dificuldades. Segundo pesquisas divulgadas até o momento, considerando o peso de São Paulo, as chances de vitória, Simone dificilmente deve concorrer no estado. Também pesa para a decisão de Lula o destino do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB,
há quem defenda a candidatura dele ao governo de São Paulo, também para garantir palanque a Lula. Se essa candidatura se confirmar, Simone tem grandes chances de disputar como vice de Lula, né? Simone Tebet aqui no estado realmente não tem vez não, né? Vai ter problemas, né? Vai ter problemas aí. Não deve ser eleita aqui no Mato Grosso do Sul. Seguindo com as informações, vamos falar de uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as mortes de uma mulher de 33 anos e a filha dela de 15 anos, né? Os corpos foram encontrados dentro do apartamento onde moravam na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As duas mulheres, Lidiane Aline Lourenço e Miana Sofia Santos, foram encontradas após reclamações de vizinhos em razão do forte cheiro que vinha do apartamento. Elas estavam em cômodos separados da casa, né, segundo o registro dos bombeiros, feita na sexta-feira, dia 10. E aí havia uma suspeita de latrocínio, né? Mas, né, não houve registro de violência, né? Lidiane, por exemplo, trabalhava como modelo e era estudante de medicina em uma universidade particular do Rio de Janeiro. Ela tinha mais de 50 mil seguidores no Instagram e usava a rede para compartilhar detalhes da sua rotina. As duas eram naturais da cidade de Santa Cecília, Santa Catarina, a 300 quilômetros de Florianópolis. Lidiane se mudou para o Rio há mais de 5 anos e a filha dela teria se mudado para morar com a mãe recentemente. O caso teve uma reviravolta após o resultado da perícia. A investigação apontou que não foram encontrados sinais de violência nos corpos das duas. Apesar disso, as causas das mortes ainda não estão claras. Por isso, a polícia aguarda os resultados de novos exames complementares. De acordo com a Polícia Civil, Lidiane e a filha não eram vistas há 5 dias. E o velório e o sepultamento aconteceu em Santa Cecília, no meio oeste catarinense, no domingo, dia 12. Vamos lá, seguindo com as informações aqui. Uma informação que veio por volta das 17 horas, né? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, confirmou que nessa terça-feira, né, que as Forças Armadas Americanas realizaram um ataque contra uma embarcação ligada ao tráfico de drogas próximo à costa da Venezuela, resultando na morte de 6 pessoas. A operação foi conduzida em águas internacionais contra um alvo vinculado a organizações narcoterroristas, né? Segundo escreveu Trump em suas redes sociais, né, sob minhas autoridades permanentes como comandante-chefe, o secretário de Guerra de Defesa, Pete Hegseth, ordenou um ataque letal contra uma embarcação afiliada a uma organização terrorista designada DTO, que realizava tráfico de drogas na Venezuela, segundo escreveu Trump em sua rede social. O presidente dos Estados Unidos compartilhou imagens do momento em que um míssil atinge a embarcação parada no mar. Na mesma publicação, Trump justificou a ação militar, dizendo que a inteligência confirmou que a embarcação estava traficando drogas, estava associada a redes de narcoterroristas ilícitas e estava transitando por uma rota conhecida da DTO. O ataque foi realizado em águas internacionais e escreveu ali, né? Agradeceu, obrigado pela atenção a este assunto. Esse é o 5º ataque americano no Caribe desde a implementação da estratégia militar contra o narcotráfico na região. Com esta nova operação, o total de vítimas fatais das ações militares americanas chegou a 27 pessoas. No início do mês, uma operação similar causou a morte de 4 indivíduos em outra embarcação também utilizada para transportar drogas. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela aumenta com essas operações. O governo venezuelano condenou o que chamou de incursão ilegal de caças americanos em seu espaço aéreo. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, solicitou durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas há 2 semanas que a organização inicie processos criminais contra Trump pelos ataques no Caribe. Petro questionou a decisão de dar ordem para atacar embarcações onde, segundo ele, morreram jovens pobres sem armas para se defender. O líder colombiano, que suspeita de algumas vítimas que elas sejam colombianas, argumentou que Trump deveria ser responsabilizado por permitir o disparo de rifles contra jovens que simplesmente queriam escapar da pobreza. Washington intensificou sua ofensiva contra o regime de Nicolás Maduro nos últimos meses, acusando o presidente venezuelano de liderar um cartel de drogas para essas operações. E os Estados Unidos eles posicionaram navios de guerra, né, com mais de 4 mil fuzileiros navais próximos à costa da Venezuela. E em julho, a administração Trump designou o cartel de Los Soles como entidade terrorista global. Segundo o Departamento do Tesouro americano, esta organização seria comandada diretamente por Maduro.
Os Estados Unidos aumentaram para 50 milhões a recompensa por informações que levem à captura do líder venezuelano no início deste mês. O combate aos cartéis de drogas tornou-se prioridade na política externa de Trump, integrando esforços para restringir a migração e reforçar a segurança na fronteira sul dos Estados Unidos. Em fevereiro, o governo americano também designou o cartel de Sinaloa, o Sinaloa mexicano, né, e o grupo Tren de Aragua da Venezuela como organizações terroristas globais. Vamos falar da Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas está conosco também desde junho deste ano, né? A Futura Soluções Agrícolas que trabalha lado a lado ao homem do campo aqui em Ponta Porã, em Pedro Juan Cavalheiro, sempre levando a melhor solução ao campo e também é o distribuidor oficial da Eurofield aqui no Mato Grosso do Sul. A Eurofield, que é uma empresa especialista em fabricação de filtros de alto desempenho para diesel e está presente em mais de 12 países, né? E aqui, né, para o estado de Mato Grosso do Sul, o representante, o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas. Futura Soluções Agrícolas que surgiu em 2014 aqui em Ponta Porã com a missão de ser um parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidades em imóveis que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com atendimento consultivo personalizado que transforma desafios em resultados, né? E a visão, né, da empresa foi com uma visão arrojada, né? Foi de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região fronteiriça de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cavalheiro, departamento de Lamambai e suas redondezas. Consolidando essa atuação no estado de Mato Grosso do Sul, expandindo para toda a região centro-oeste e a longo prazo se tornar um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil, em todo o Paraguai. É a Futura Soluções Agrícolas, que fica localizada ali no bairro Júlia Cardinal, na rua Lino do Amaral Cardinal, ao lado do BR-463. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à AGESUL, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Um lugar bastante aconchegante, que você pode ir lá tomar sua cerveja, levar seus amigos, né? E a sua família. Você vai ser muito bem recebido ali pelo Carlinhos Dalzac, o proprietário da Baturité. Vai ser recebido por ele e por seus familiares. Você pode tomar uma cervejinha gelada, muito boa lá, né? Tomar um uísque, tomar um bom vinho. Enfim, né? Você pode ter aí as opções que você quiser. Pode tomar aquela cachaçinha de Minas, né? Aquela selada, dose única, né? Que você pode ter, vai ter acesso lá, né? Tem vários sabores e tem as raizadas e as puras, que são as que mais saem, né? Todo mundo que curte uma cachaça sabe que a cachaça de Minas a cachaça de Minas é uma das melhores cachaças do Brasil. Para você que não pode com álcool, para criançada, né? Tem sucos e refrigerantes de várias marcas, doces e salgados, né? Enfim, você vai ter muitas opções ali. E para você que gosta de vez em quando levar a família para comer um espetinho, né? Num lugar bom e familiar, é só levar lá na Baturité Conveniências, porque o Adriano está de segunda a sábado preparando aquele saboroso e suculento espetinho lá na Baturité Conveniências. E você que não gosta de enfrentar filas, né, em supermercados, você pode se dirigir lá, né, na Conveniência Baturité, porque com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Vamos falar de esporte. Hoje teve seleção brasileira. A seleção brasileira conseguiu perder para o Japão, uma derrota histórica, né? Nunca tinha perdido para o Japão. Depois de golear a Coreia do Sul por 5-0 na última sexta-feira, o Brasil não teve a mesma sorte ou o mesmo desempenho, né, no segundo amistoso desta data FIFA de outubro de 2025. Na manhã de hoje fez um bom primeiro tempo, mas acabou tendo um apagão na etapa final e foi derrotado de virada para o Japão pelo placar de 3-2. Essa foi a primeira vitória da seleção japonesa em cima da seleção brasileira na história. Depois de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli marcarem para o Brasil, Minamino, Nakamura e Ueda deram vitória ao Japão. A seleção brasileira vai fazer mais 2 amistosos neste ano, os 2 em novembro contra Senegal na Inglaterra e Tunísia na França, né? E falando dos detalhes desse jogo Brasil e Japão aí, né? O duelo começou bastante estudado,
Só que aos poucos o Brasil foi se soltando, dominou a segunda metade do segundo tempo, tanto que conseguiu abrir 2-0 no placar. Aos 25 minutos, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães tabelaram e encontraram Paulo Henrique, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro japonês, que só acabou vendo a pelota passar por ali, né? E 6 minutos depois, aos 31 minutos, Paquetá serviu mais um companheiro, dessa vez com uma cavadinha para Gabriel Martinelli na área, que chegou fuzilando para o fundo da rede. Por isso a seleção brasileira foi para o intervalo vencendo por 2-0, o que parecia que ia ser fácil, né? Na volta para o segundo tempo, o Brasil sofreu um verdadeiro apagão e levou a virada com 3 gols marcados em menos de 25 minutos. Aos 6, Fabrício Bruno foi tentar afastar o perigo, mas deu um verdadeiro passe para Minamino, que dominou dentro da área e bateu firme no ângulo sem chances para o goleiro Hugo Souza. Aos 16, Nakamura deixou tudo igual. Ito cruzou, encontrou o atacante que bateu de primeira, a bola ainda bateu em Fabrício Bruno antes de entrar. Na verdade, Fabrício Bruno mandou essa bola para dentro, né? Já a virada veio aos 25 minutos, quando em mais uma bola alçada na área de Ito, o Eda apareceu sozinho e desviou de cabeça para fazer o terceiro gol da virada, né? Da seleção do Japão. A partir daí, Carlo Ancelotti fez algumas mudanças no time titular, colocou a seleção brasileira na busca pelo empate. Estevão entrou, fez boas jogadas, mas o Brasil acabou mesmo derrotado pelo Japão pelo placar de 3-2. É um resultado, vamos dizer para você, que não é tão fácil de digerir, né? Mas são preparativos e foram testes que o Carlo Ancelotti fez. Nós já tivemos aí derrotas históricas da seleção brasileira às vésperas de competição. O Brasil já chegou de Copa do Mundo, o Brasil já chegou a perder para a Venezuela uma vez, também uma primeira derrota. Numa Copa América preparativa aí para a Copa de 2002, perdeu para Honduras, foi eliminado para Honduras, né? Era o Felipão, o técnico. Ou seja, tem algumas coisas na história aí que acontecem, né? Acontecem. Em 94 o Brasil teve muita dificuldade de se classificar, muita dificuldade nos amistosos e foi campeão, né? Em 94. Em 2002 mesma situação, né? Perdeu para Honduras. Quem é que não se lembra daquela derrota para Honduras, eliminação na Copa América, né? Histórica. O Felipão ainda falou, vou ficar marcado na história, né? Um dia a seleção brasileira comandada pelo Felipão perdeu para Honduras. Depois foi campeão da Copa do Mundo de 2002 e teve muitas dificuldades para se classificar para aquela Copa, né? O último jogo foi contra a Venezuela, precisando vencer a Venezuela e venceu a Venezuela. Então, se alguém é supersticioso, né, tem esse lado aí, né, de resultados absurdos às vésperas de uma Copa do Mundo e aí faz uma boa campanha no Mundial. O fato é que sempre que o Brasil fez campanhas boas, né, ganhou títulos aí de campeonatos, né? Fez boas campanhas, fez bons amistosos, acabou não fazendo uma boa Copa. E agora, tomara que se repita, né? Vamos lá, vamos ver agora os jogos da 8ª Taça Cidade Ponta Porã pela fase 16avos de final, né? São 32 equipes, né? 32 não, né? 32 equipes e que vão para essa fase 16avos de final, né? Vamos lá ver os confrontos. Serão lá no Campo do Vicente, lá no Campo Suplementar do Estádio Aral Moreira, lá na Arena Master e também na Noroeste, lá no Campo do Zé Balão, né? Vamos lá, no Campo do Vicente, lá no Jardim Planalto, a partir das 8h30, com 15 minutos de tolerância, o primeiro jogo vai ser entre o Spartacus FC e o Sport 10. A segunda partida será entre Floresta FC e Sport Alicate. O Puma FC vai enfrentar o Itamaratiense FC. O Sport IUP vai jogar contra o América. Esses são os jogos do Vicente. Lá no campo do Estádio Aral Moreira, no suplementar, né, do lado ali, nós teremos o primeiro jogo entre o Los Magos FC contra o RP Sementes. Na sequência, o Sport CAF vai enfrentar o Scooby One Shop. O Sport Inter vai jogar com o Prats Robocop. E no último jogo, o Boca FC enfrenta o Sport Linha. Já na Arena Master, nós teremos o primeiro jogo, jogaça em Serra Peroli contra Pora Motors. Depois, na sequência, o Tereré Pavão enfrenta o Verde Oliva. O SEC enfrenta o Rossoneiro Ipacaraí. E fechando a rodada da Arena Master, o Grande Porão Wolf Sport enfrenta o Sport Tropical. Já no campo da Noroeste, nós teremos o primeiro jogo, Resenha EB, enfrentando Primus e KPS, né?
O Aikemil joga contra o 21 de abril. O Sport Jaque vai enfrentar o Sport Boys. E o Sport Gênesis enfrenta o Sport Salazar. Esses são os jogos da fase 16avos de final. 32 equipes vão 16, né, passar. Essa é a primeira fase de mata-mata. A primeira fase das eliminatórias, né? A primeira fase de grupos terminou há 2 semanas. E agora essa fase 16avos de final, que você vai acompanhar aí com certeza, né? Você que gosta de futebol, vai lá para as sedes do Vicente, do suplementar do Estádio Alan Moreira, da Arena Master e do campo da Noroeste. Aliás, Noroeste e Master ficam lado a lado, e tem o suplementar do Estádio Alan Moreira, que é pertinho também, né? E o mais distante aí dos 3 campos vai ficar lá no Jardim Planalto, no campo do Vicente, lá no Vicentão. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, né? E amanhã, com as bênçãos, né, de Deus, nós estaremos de volta.